Olá pessoal, professora Ana Carla. O nosso tema de hoje são os poderes da administração pública. Na aula anterior, a gente tratou do regime jurídico administrativo. A gente falava da supremacia dos interesses públicos, a gente falava da necessidade de proteção dos direitos fundamentais e do próprio conceito de democracia, mas falava também que havia alguns poderes/deveres decorrentes desse regime jurídico administrativo. Hoje vamos falar desses poderes e deveres da administração pública. Para seguir nessa ideia, a gente tem de pensar que o Estado ele tem uma atuação preventiva e uma atuação coativa para sustentar o Estado democrático de direito. Daí decorrem as chamadas prerrogativas do poder público, né? E daí decorrem também os chamados poderes vinculado, discricionário e regulamentar. Nós vamos tratar desses temas a partir de agora. O poder vinculado, ele está originalmente ligado à ideia de estrita legalidade do ato, ou seja, a lei prevê que o ato seja feito de tal ou qual forma. Não há margem de escolha para o agente público, ele tem de agir conforme está prescrito na lei. Essa vinculação ela está bastante ligada aos requisitos da norma legal que atribui o passo a passo ou a validade da prática do ato. Se esse ato não é praticado conforme essa receita de bolo que está na lei, a gente estaria diante de uma nulidade de ato administrativo. Já o chamado poder discricionário tem a ver com a conduta da administração pública pautada no princípio da legalidade também, por óbvio, o princípio da legalidade está sempre junto com a ação da administração pública, só que a lei, ao invés de dar uma receita restrita, ela dá uma margem de escolha, dá uma margem de opção. O agente, dentro de um determinado escopo de ação, pode escolher como agir. Ele tem, então, uma atuação livre dentro dos limites da lei. E o que é que vai fazer ele escolher fazer de uma forma ou de outra? O que a gente chama em direito administrativo de conveniência e oportunidade. Analisando o caso concreto, ele vai escolher qual que é a melhor opção, qual que é a melhor ação que a administração deve tomar. A discricionariedade, ela não se confunde com arbitrariedade. Por que não? Porque ela está ali dentro de um escopo, dentro de uma armadura legal, né? A armadura é mais frouxinha, é mais aberta, sim, do que num ato vinculado, mas há ainda assim alguns limites. O silêncio da lei não gera discricionariedade ao administrador público. Lembra que eu falava que ao privado tudo pode ser feito se a lei não proíbe, então é o silêncio da lei. No silêncio da lei, o particular ele tem ampliação de ação. No silêncio da lei, a administração pública terá restrições de ação. Então essa conveniência e oportunidade nos gera a pensar que um ato discricionário deve levar em consideração a escolha de meios e modos mais eficazes para realizar o interesse público, como diz a professora Márcia Valquíria dos Santos. O poder regulamentar é um outro poder que estão ali dentro das prerrogativas, né, dos poderes e deveres do Estado, dentro das prerrogativas. O que é esse poder regulamentar? A Constituição Federal, no artigo 84, no seu inciso 4º, fala que os chefes dos poderes executivos, seja presidente da República, governador ou prefeito, devem expedir regulamento para fiel execução das leis. São chamados decretos. O que é um decreto? É uma norma do Poder Executivo que ajuda a execução da lei, que é do Poder Legislativo. Ela vai dizer como fazer, quem recebe, onde recebe, como faz, que formulário usa, né? Vai facilitar a execução daquele direito que foi introduzido pela legislação do parlamento. Além disso, o chefe do executivo tem um dever de sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e os regulamentos para sua fiel execução. Esses atos regulamentares, eles são de várias formas, existem vários tipos de atos regulamentares, não só o decreto. Vamos estudar um pouquinho alguns desses atos, como resoluções, instruções, portarias, regimentos e outros que venham ser editados pelo Poder Executivo. Não é possível a gente inovar, ou seja, criar novos direitos por mero ato regulamentar.
Quem inova no regime jurídico, no sistema jurídico, é sempre o poder legislativo, não é o poder executivo originalmente, né? A gente tem a questão da medida provisória, que ela tem uma validade temporária até que o legislativo aprove ou não aquela medida provisória. Pode um ato regulamentar extrapolar os seus limites? Se ele extrapolar, ele tem consequências jurídicas. A principal dela é que o ato administrativo e o fato de você expedir um regulamento é um ato administrativo que não atenda aos princípios, o princípio da legalidade, esse ato pode ser nulo, dependendo da situação, ou anulável. A gente vai ver mais para frente. Então, esse ato regulamentar, ele pode cair por terra, né? Existe uma figura que já existiu de forma bastante intensa no sistema jurídico brasileiro, à época do regime militar, e que a Constituição de 88 restringiu a sua ação, que é o chamado regulamento autônomo. Eu acabei de dizer que atos regulamentares não criam direitos, nem caçam direitos. Eles regulamentam normas para o exercício de direitos. O que a Constituição falou, né? Primeiro, tem uma diferenciação aí entre regulamentação e regulação. O Estado como agente normativo é diferente do Estado como agente regulador da atividade econômica. Então, quando a gente está falando de regulamentação, a gente está falando do Estado como agente normativo, que ele pega uma lei prévia e vai destrinchar essa lei para a aplicação dela no mundo dos fatos. Quando eu estou falando do Estado regulador, eu estou falando do Estado que regula a atividade econômica, tá? As agências reguladoras, elas têm poder normativo regulatório, porque ela vai exatamente, a função dela é regular uma atividade econômica. O poder hierárquico, né, que também é uma das prerrogativas da administração pública. O que é esse poder hierárquico que está lá como poder dever da administração? É um meio para a administração pública atingir os seus objetivos. Ele dá ordens, fiscaliza, organiza, delega, avoca, revisa atos dos seus subordinados, no que a gente chama de autotutela. Isso tudo são consequências do poder hierárquico. Existe também o chamado poder disciplinar da administração pública. Tem a ver com a apuração de infrações funcionais, né, no âmbito administrativo ali, do exercício da atividade pública, abertura e encaminhamento de processo administrativo, sempre seguindo o princípio constitucional do devido processo legal, né? Dentro dessa ideia de poder disciplinar, o processo administrativo disciplinar, ele é caracterizado como uma sucessão de atos para apurar, apreciar e julgar faltas funcionais graves ou a investigação de normas e dos princípios que devem ser observados e cumpridos para a aplicação das penas disciplinares. Isso é a noção de processo administrativo disciplinar. Além desses poderes, nós temos o poder de polícia, bastante confundido pelas pessoas que não entendem, vamos dizer, as regras do direito administrativo e enxergam a noção de poder de polícia como polícia militar, polícia ostensiva, polícia de combate ao crime. Não é exclusivamente desse chamado poder de polícia que eu estou me referindo aqui. Eu estou me referindo aqui ao chamado poder de polícia administrativa. É um poder-dever conferido à administração pública lá ainda no século XIX, com a finalidade de fazer com que o Estado pudesse atuar determinando algumas restrições à ação do particular a bem do interesse público, sempre com aquela ideia de supremacia de interesse público, né? O poder de polícia, a atividade de polícia, ou polícia administrativa, ou atividade ordenadora do Estado, são sinônimos, que é um poder exercido por coação, ou seja, por obrigatoriedade, tutelando, dirigindo, aconselhando os particulares a agirem de tal ou qual forma, sempre pensando que a base da ação é o interesse público, é a supremacia desse interesse e a indisponibilidade desse interesse. Quando a gente está falando de poder de polícia, a gente está falando, por exemplo, da vigilância sanitária que permite ou não um restaurante que está com infestação de barata de se manter aberto. A gente está falando de uma polícia administrativa, que fecha o estabelecimento a bem do interesse público. Que interesse é esse? Saúde pública. Então, ele sempre vai proteger o interesse público.
É o ato do agente administrativo que vai lá e embarga a sua obra porque percebe que ela está com um problema grave ali de tá adernando e que vai causar um problema de desabamento e que podem morrer pessoas. É poder polícia administrativa. A gente não está diante de uma polícia investigativa, não está diante de uma polícia repressiva ao crime, né, a chamada polícia judicial, nem está diante de um processo judicial. É uma polícia administrativa, que ela impõe limites aos direitos e liberdades do cidadão. Como regra, o Estado tem de proteger e se eximir de afetar direitos e liberdades dos cidadãos. Mas no caso da polícia administrativa, ele impõe limites a esses direitos e liberdades do cidadão. É um poder que está situado dentro daquele grande grupo de direito administrativo e de direito público, né? Para que o exercício do poder de polícia seja feito, ele precisa que seja feito com razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, equilíbrio entre motivos e fins, tá? Devem ser observadas a motivação da limitação, o devido processo legal, as notificações, as licenças, autorizações e fiscalizações, elas sempre devem obedecer esse norte da razoabilidade e da proporcionalidade, porque a gente não aceita o Estado arbitrário, o Estado que afeta os direitos do cidadão. Além de impor limites, né, e regrar a convivência em sociedade, esse poder de polícia deve caminhar no sentido de atender os reclamos da sociedade atual. O Estado está se projetando inevitavelmente para uma administração pública consensual e horizontalizada. Então, esse poder de polícia também deve estar atento a este ponto. O próximo poder-dever é o chamado poder regulamentar, né? Eu já falei para vocês, está lá no artigo 84 da Constituição, que diz que os chefes do Poder Executivo têm essa função. O regulamento significa o decreto que consigna ali um conjunto ordenado de normas para a fiel execução da lei. Esse poder, como já dito, não pode inovar na ordem jurídica e, se houver extrapolação ao seu limite, cabe responsabilizar os agentes. Eu falava lá atrás que eu ia retomar esse assunto falando dos tipos, né, de poder regulamentares, como instruções, portarias, resoluções e outros itens que pudessem ou não ser colocados. Também falei um pouquinho sobre a figura do decreto autônomo, né? O que acontece com o regulamento autônomo? Eles não se prendem a uma lei prévia e ele é utilizado hoje em dia, a única forma em que ele é utilizado é para a organização e funcionamento da administração pública federal. Ele não pode gerar aumento de despesa, ele não pode criar órgãos públicos e ele pode sim extinguir funções ou cargos públicos se esses já estiverem vagos. A ideia é de organização da administração, ok? Continuando, essa ideia de poder regulamentar, poder de polícia e a ideia de meios e fins dentro da administração pública, a gente pode dizer que os atos administrativos, né, em que a polícia administrativa pode atuar, para que a polícia administrativa se faça, é necessário que haja atos normativos, né, esses mesmos decretos, resoluções, portarias e instruções. Esses atos administrativos para aplicação da lei no caso concreto, né, como vistoria, ordem, notificação, autorização, eles precisam de outros tipos de atos administrativos. Esses atos administrativos, então, têm um poder coercitivo, se tornam obrigatórios, devem ser razoáveis e proporcionais. Eles devem adotar medidas somente as necessárias para se atingir o objetivo e sempre embasadas em lei. A negação do particular, né, da pessoa física ou jurídica em cumprir essa medida em seja força pública, e aí a gente estaria diante da chamada polícia repressiva, né, ou de ação judicial mais incisiva. Esses atos administrativos que têm um poder público, né, pelo regime administrativo público, eles também são chamados atos autoexecutórios. Eu não preciso ir ao judiciário, pedir ao judiciário para executar esses atos. Eles têm autoexecutoriedade, assim como tem a fé e a presunção da fé pública e a presunção da veracidade.
Os deveres administrativos, eles são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar como agente público a um dever, a um poder-dever que eu tenho. Eles são irrenunciáveis. Eles devem ser obrigatoriamente exercidos pelos titulares, o agente público titular daquele dever, poder-dever. Ele impõe o exercício e é vedada a inércia. Eu não posso parar diante de algo que é um dever institucional meu. O agente público, ele deve atuar sempre segundo os princípios da administração pública, todos aqueles que a gente já estudou. E quando há o abuso, o uso e abuso desses poderes, lembre que os poderes e deveres administrativos, eles são limitados pela lei. O uso do poder em benefício da coletividade é o que é esperado. Na hora em que há um abuso do poder, como uma conduta ilegítima daquele agente público, em que há um confrontamento com a conduta desejada pela lei, a gente está diante da necessidade de responsabilização do agente público. Esse abuso pode se dar por excesso de poder ou por desvio de finalidade. São dois tipos distintos de abuso de poder. O abuso de poder, ele é um ilícito penal, é um crime. O agente público que comete o abuso de poder, ele está cometendo um crime. E ele, além de comportar a revisão ou reparação pela via administrativa daquele ato, sempre que um ato é praticado de forma irregular ou ilegal na administração pública, ele pode e deve ser revisto pela própria administração pública. No caso de abuso de poder, além de comportar uma revisão administrativa do ato, também comporta uma revisão, uma anulação, dependendo do caso, e uma punição judicial. E a omissão da administração, gente, o chamado silêncio administrativo. Isso vai se caracterizar quando a norma fixa um prazo para a ação do agente público e o agente público simplesmente não cumpre naquele prazo. Quando essa norma fixa um prazo para a ação do poder público e a sua sanção pelo não cumprimento, a gente está diante de uma situação de passível responsabilização do agente público. Mas, às vezes, a norma fixa a determinação, a ação, mas não fixa o seu prazo. Dependendo da situação do caso concreto, a gente poderá ter ou não responsabilização do agente público. Lembre que a Constituição garante lá como um dos princípios, o direito de um prazo regular dos processos judiciais. É uma das áreas da ação estatal em que mais se demora para atender o cidadão. E dentro da ação administrativa também, há processos que você fica ali anos e aquele processo não deslancha, não sai do lugar. Quando a gente está diante dessas situações, a gente pode sim requerer, em caso de dano, requerer ao Poder Judiciário a reparação desse dano. Sempre lembrando que o judiciário, a hora que for julgar essa situação, a ideia de responsabilidade objetiva do Estado em relação ao cidadão, na hora que ele for julgar, ele sempre vai ter como referência ali a razoabilidade, a proporcionalidade, as justificativas para que aquela ação não tenha sido tomada. Uma vez caracterizada a desídia, caracterizada o mau uso dos bens públicos ou o desleixo do servidor, certamente a gente estaria ali diante de uma situação em que pode haver reparação sim e o dever de responsabilidade do agente público. As noções que temos hoje na área de controle da administração, ligada à ideia de accountability, de responsabilização do agente público, cada vez nos leva mais à ideia de deveres, de prazos dentro do razoável, dentro do possível, sem impor ao cidadão um sofrimento maior, ou uma espera maior do que aquela que seria razoável ou esperada. É dever da administração pública se qualificar, é dever da administração pública ser eficaz, ser eficiente, ser moral, ser legal, Todos esses princípios estão lá na Constituição e esperam uma administração pública dentro da medida do possível, célere e respeitosa com o direito do cidadão. Encerro aqui o nosso bloco de aula de hoje, com esse tema que nos dedicamos. Espero vocês no próximo tema. Até mais!